O rei Davi, uma figura que a gente sempre imagina assim no auge do poder, está vivendo o pior dia da vida dele. E não é num campo de batalha, sabe? Perdendo uma guerra. Não. Ele está fugindo, a pé, de Jerusalém, da própria capital, completamente humilhado. E o pior de tudo, quem está no encalço dele, liderando esse golpe, é o próprio filho, Absalão. Hoje, a gente vai fazer uma análise bem profunda de um capítulo que capture esse momento exato, o capítulo 16 de 2 Samuel. Usando anotações de bíblias de estudo, comentários históricos, a nossa missão é tentar entender como um líder lida com o colapso total. Vamos ver de perto a lealdade, a traição, o oportunismo. Tudo isso aparecendo quando o poder de repente muda de mãos. É quase um estudo da psicologia da queda. E é crucial entender, que essa queda não surgiu do nada. O que acontece nesse capítulo é, na verdade, o resultado direto de erros que o próprio Davi cometeu lá atrás e que agora voltam para assombrá-lo. A gente vai acompanhar 3 encontros que ele tem durante essa fuga, e cada um deles é como se fosse um espelho, sabe? Um espelho que reflete uma parte diferente da crise e do caráter dele. Nossas fontes permitem ir além do o que aconteceu e explorar as motivações, as estratégias e o significado mais profundo por trás de cada gesto. Ok, então vamos mergulhar nisso. A cena começa com Davi e seus homens leais mal passando o topo do Monte das Oliveiras. Dá pra gente imaginar o estado deles, exaustos, com o coração na mão. E nesse exato momento surge uma figura, Ziba, o servo de Mefibosete. E aqui já tem uma camada de história, né? Mefibosete é o neto de Saul, o antigo rei, um homem a quem Davi prometeu proteger, a quem ele deu um lugar de honra no palácio. Exato. Foi um gesto de imensa generosidade de Davi com a família do seu antigo rival, seu antigo inimigo. E agora, o servo dessa família, Ziba, aparece com uma ajuda que parece assim providencial. Ele traz 200 pães, cachos de passas, frutas, vinho. Nossa, para um grupo fugindo pelo deserto, isso é um oásis. Mas essa ajuda não vem de graça, tem um preço. a coisa complica muito rápido. Davi, claro, pergunta ao óbvio: onde está o seu senhor, o Mefibosete? E a resposta de Ziba é uma bomba. Ele acusa o próprio patrão de traição, diz que Mefibosete ficou em Jerusalém porque acredita que, com toda essa confusão da rebelião, ele finalmente tem a chance de restaurar o trono da família de Saul. E a frase que Ziba atribui a ele é devastadora. Ele diz que Mefibosete falou: hoje a casa de Israel me restaurará o reino de meu pai. Uma acusação assim calculada para atingir Davi no ponto mais fraco dele naquele momento. Pensa bem, ele já foi traído pelo próprio filho. A paranoia, a desconfiança deve estar em níveis altíssimos. Ziba está basicamente dizendo, viu? Até aquele que você ajudou e protegeu está te apunhalando pelas costas. E aqui a reação de Davi me surpreende, porque ele, um rei conhecido pela astúcia, por ser um grande estrategista, ele não questiona. Ele não fala, mande um mensageiro verificar, ou isso é estranho, preciso de provas, nada. A reação dele é imediata e total. Ele vira para o Ziba e diz, tudo que Mefibosete tem agora é seu. É impressionante. Com uma única frase, ele despoja o neto de Saul e entrega toda a herança dele para o servo que o acusou. O que as fontes dizem sobre essa decisão tão impulsiva? Estresse psicológico. A traição de Absalão é uma dor profunda, pessoal. Ele está fugindo para salvar a própria vida. Nesse estado, a mente humana busca respostas simples, e a história de Ziba oferece uma. O mundo inteiro está contra mim. Faz sentido. Ele age pela emoção, não pela razão. Exatamente. E Ziba, percebendo essa vulnerabilidade toda, talvez tenha feito a aposta da vida dele. Então, fica essa grande dúvida no ar. Ziba é um servo leal que está expondo um traidor de verdade, ou ele é um oportunista genial que viu a chance de enriquecer no meio da crise do rei e agarrou com as 2 mãos? Exato. E o texto bíblico é muito sutil aqui. Ele não nos dá a resposta de bandeja. Ele nos apresenta os fatos como Davi os ouviu, nos colocando na mesma posição vulnerável que ele. Só bem mais tarde na história é que o Mefibosete vai ter a chance de dar a versão dele, que, aliás, contradiz completamente a do Ziba. Mas, naquele momento, na estrada, a palavra de Ziba é tudo que Davi tem.
e o julgamento é feito. Isso mostra como, em tempos de crise, a informação, ou a desinformação, é uma arma poderosíssima. Essa traição, seja ela real ou fabricada, já seria suficiente para um dia. Mas a humilhação de Davi estava só começando. A jornada continua e, ao chegarem num vilarejo chamado Baurim, a coisa fica ainda mais pessoal e violenta. Sim, aí surge Simei, e a descrição dele é muito importante. Ele é da família da casa de Saul, ou seja, ele representa o antigo regime, a dinastia que Davi substituiu. E ele não vem para conversar, ele vem com um ódio que parece acumulado há anos. Ele começa a caminhar ao lado do grupo de Davi, atirando pedras e jogando poeira, um gesto de extremo desprezo na época. E as palavras são ainda mais pesadas que as pedras. Ele grita: saia daqui, homem de sangue, homem de Belial. E ele continua dizendo que tudo aquilo era um castigo de Deus porque Davi teria destruído a casa de Saul. É uma acusação pública na frente dos soldados de Davi. Ele o chama de assassino e usurpador. E essa expressão, homem de Belial, a gente precisa entender o peso dela. Não é um xingamento qualquer. No hebraico original, Belial significa algo como sem valor, inútil, e está associado à maldade, à anarquia. É o insulto mais baixo e degradante que Simei poderia usar. Ele está essencialmente chamando o rei ungido de lixo imprestável. A reação da guarda de Davi é a que a gente esperaria, né? Abissai, um dos seus generais mais próximos e de pavio bem curto, fica indignado. Ele diz a Davi: por que este cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Deixa-me ir lá e cortar a cabeça dele. É uma resposta lógica, proteger a honra do rei. Mas a resposta de Davi é uma das mais chocantes de toda a sua história. Sem dúvida alguma. Davi impede Abissai, e o raciocínio dele é fascinante. Ele diz algo como: o que eu tenho a ver com vocês? Se o meu próprio filho que saiu do meu corpo está tentando me matar, que importância tem este benjamita me amaldiçoando? Ele diminui a importância do insulto pessoal e coloca tudo numa perspectiva muito, muito maior. E aí que ele faz uma virada teológica impressionante. No meio da estrada, com pedras voando, ele diz para deixar Simei amaldiçoar porque o Senhor lhe disse. Exato. Ou seja, na cabeça de Davi aquilo não era só o ódio de um homem. Podia ser a própria voz de Deus usando Simei como um instrumento. Ele até especula que talvez, se Deus visse sua humilhação e sua submissão, pudesse transformar aquela maldição em bênção. E isso levanta uma questão central sobre liderança e fé. A reação de Davi não é a de um rei orgulhoso, é a de alguém em profunda autoavaliação. Ele está conectando o sofrimento presente com os seus pecados passados. O caso com Betseba. Especialmente o adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Anos antes, o profeta Natã o advertiu de que a espada jamais se afastará de sua casa. Para Davi, a rebelião de Absalão e as maldições de Simei não são eventos aleatórios. São cumprimento daquela profecia. Ele aceita a humilhação, não por fraqueza, mas por entender que talvez seja uma disciplina divina. Mas essa atitude não podia ser vista como fraqueza. Um rei que aceita ser publicamente humilhado, ele não corre o risco de perder o respeito dos próprios homens? A reação do Abissai parece indicar isso. É um risco enorme, sem dúvida. Do ponto de vista puramente militar, político, a atitude correta seria silenciar Simei na hora, para manter a moral da tropa, a imagem de força. Mas Davi está operando em outro nível. Ele está travando uma batalha interna, espiritual. A principal preocupação dele não é sua imagem diante dos homens, mas sua posição diante de Deus. É um momento de vulnerabilidade radical, onde ele entrega seu destino e sua reputação, confiando que há um propósito maior por trás daquele sofrimento todo. Enquanto Davi está nessa estrada de humilhação, a cena muda. A gente vai para o centro do poder, em Jerusalém, onde a rebelião está se consolidando. Absalão entra na cidade como novo rei. E ele é recebido por duas figuras-chave. A primeira é Uzai, o amigo leal de Davi, que chega fingindo apoiar Absalão. Ele vai agir, na verdade, como um agente duplo, para sabotar os conselhos de dentro. E a segunda figura? A segunda, e mais importante naquele momento, é Aitofel. Aitofel. As fontes o descrevem de uma forma
impressionante. Dizem que o conselho dele era como se a própria palavra de Deus fosse consultada. Ele era o estrategista mais brilhante do reino. E antes era conselheiro de Davi. Agora trocou de lado. E Absalão, claro, querendo firmar seu poder, pergunta: o que a gente deve fazer? E o primeiro conselho de Aitofel não é sobre perseguir Davi ou organizar o exército. É algo muito mais simbólico e público e brutal. Ele diz a Absalão para tomar as 10 concubinas que Davi deixou para trás cuidando do palácio e ter relações sexuais com elas diante dos olhos de todo Israel. É um plano chocante. E eles executam na mesma hora. Armam uma tenda no terraço do palácio, o mesmo terraço, que ironia, de onde Davi viu Batseba pela primeira vez. E Absalão cumpre o conselho à vista de todos. Eu fico tentando entender a lógica por trás disso. Parece um exagero, quase performático demais. Qual era o cálculo político de Aitófelo aqui? O cálculo era de uma frieza absoluta. As fontes nos ajudam a decifrar a estratégia em 2 camadas. A primeira é a declaração de poder. No Antigo Oriente Médio, tomar o harém de um rei era o símbolo supremo, inegável, de que você havia tomado o trono. Não era sobre luxúria, então. Não, era um ato de apropriação. Absalão estava visualmente dizendo a toda a nação: eu sou o rei agora. Tudo que era dele, incluindo sua casa e suas mulheres, agora é meu. Ok, essa parte faz sentido como um símbolo de poder. Mas parece que tinha algo mais. Algo que tornava esse ato particularmente definitivo. E tinha. Essa é a segunda camada, e a mais importante. Aitofel sabia que muitos seguidores de Absalão podiam estar com o pé atrás. Rebeliões são arriscadas, e se Davi e Absalão se reconciliassem? Davi era conhecido por perdoar. Se isso acontecesse, todos que apoiaram Absalão seriam vistos como traidores. Ah, entendi. O ato no terraço tornava a reconciliação impossível. Violar o harém do pai era uma ofensa tão profunda, tão pessoal e pública que queimava todas as pontes. Não tinha mais volta. Com isso, Aitofel forçava todo mundo a se comprometer até o fim com a rebelião. Era uma jogada de tudo ou nada. Espera um pouco. Um rei tendo suas mulheres tomadas publicamente no terraço do próprio palácio. Isso só familiar. Não teve uma profecia sobre algo exatamente assim, anos antes? Você pegou o ponto-chave. O ponto que a narrativa bíblica faz questão de conectar. Anos antes, quando o profeta Natã confrontou Davi sobre o pecado com Batseba, ele disse: você fez isso em segredo, mas eu trarei o mal sobre você diante de todo Israel e à luz do sol. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro, que se deitará com elas em plena luz do dia. Uau! O que Aitofel planejou como um golpe de mestre da estratégia política é apresentado ao mesmo tempo como o cumprimento literal e terrível do juízo divino anunciado anos antes. A estratégia humana se torna um instrumento da consequência divina. Publicamente amaldiçoado e humilhado por um inimigo. E ainda recebe a notícia de que o filho cometeu o ato mais degradante possível para cimentar sua queda. É o retrato de um líder despido de tudo, sem poder, sem honra, sem família, forçado a encarar as consequências dos atos passados da forma mais brutal. Exatamente. O capítulo é uma aula sobre como o poder é frágil e como as crises revelam o caráter de uma pessoa. A gente vê a linha tênue entre lealdade e oportunismo com Ziba. Vemos 2 formas de reagir ao sofrimento: a violência de Abissai contra o insulto e a aceitação de Davi, que vê aquilo como uma possível correção. E com Aitofel e Absalão, vemos como atos privados, como o pecado de Davi anos antes, podem gerar consequências públicas devastadoras que redesenham o mapa do poder de uma nação inteira. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. A reação de Davi à maldição de Simei é o ponto mais baixo da jornada dele, onde ele simplesmente aceita o abuso. A pergunta que fica é: essa aceitação, essa recusa em retaliar, vem do ataque como uma possível mensagem de Deus? Isso revela a fraqueza de um rei que perdeu o controle? Ou, paradoxalmente, revela uma forma rara e profunda de força e autoconsciência de um líder que, mesmo no fundo do poço, é capaz de olhar para dentro e reconhecer as próprias falhas?